Hoje eu vou te transformar num super-herói ou numa super-heroína. Hoje eu vou te dar um poder. E amanhã, quando você acordar, você vai ter um superpoder. E esse superpoder é o poder de dizer não. Oi, pessoal, tudo bem? E aí, como que vocês estão? Tá tudo bem? Estão gostando dos vídeos? Vai me deixando aí nos comentários o que vocês estão achando quando vocês quiserem, tá? É o seguinte, hoje eu vou falar de algo que eu diria que mudou, foi um divisor de águas na minha carreira, né? E na minha qualidade de vida trabalhando como programadora, que foi saber dizer não. Eu sei que às vezes a gente pensa, eu sei dizer não, né? Mas será que você sabe mesmo, né? Então vamos pensar se a gente sabe mesmo. Chega aquele projeto, tem uma data e tá chegando perto da data e você sabe que você não vai conseguir entregar, sabe? Aí a sua empresa chega pra você e diz assim: "Nossa, a gente precisa muito entregar esse projeto. Não dá pra atrasar, não dá pra renegociar. Temos que entregar. Você pode vir final de semana?" E aí você vê aquela carinha toda assim: pode vir final de semana." E aí você vai, né? E aí, passado um tempo, de novo, né? Acontece de você ter que ficar a mais, né? A empresa chega e diz assim: a gente não tem outro horário para marcar essa reunião, pode ser no horário de almoço. E aí você vai deixando, né? E aí você vai entrando nessa de ficar cada vez cedendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Você não vai dizendo que isso está incomodando, né? E vai deixando de lado outras coisas que são importantes, como por exemplo, tá com o seu namorado, namorada, tá com sua família no domingo, ou até mesmo fazer um passeio que você queria fazer, né? E aí você vai, né? Cada vez, cada vez essas negociações assim que a empresa vai te pedindo, você vai cedendo e aquilo você não sente que aquilo está sendo abusivo, que está sendo tomando o seu tempo, né? E quando você vê, né, você tá tão afundado nessa questão de dar o seu tempo para as outras pessoas e você acaba não dando o seu tempo para a pessoa que é mais importante que é você, né? Né? Quem nunca? Né? Então, eu acho que o não e o impor limites é libertador, sabe? E eu não tô dizendo que você. Ai, Paula, você tá dizendo que eu nunca mais devo fazer hora extra? Não disse isso. Você tá dizendo que eu não devo fazer mais nada que a empresa peça que seja fora do meu horário? Não, não tô dizendo isso. O que eu tô dizendo é para você ponderar se você realmente tá a fim de deixar aquele horário que você ia tá curtindo, fazendo alguma outra coisa, ou mesmo que você tivesse só na frente da televisão. E tá tudo bem, é o seu horário, né? Ou é o seu almoço, é o seu descanso. Você tá mesmo disposto a fazer isso ou tá sendo mais doído para você e você não tá comunicando, né? É algo pra gente pensar, né? Eu lembro que eu sempre acabei cedendo e vou ir comentando nos vídeos com vocês, né? Eu dedicava muito tempo fazendo hora extra que eu nem colocava no meu ponto como hora extra e ela ia tudo pro corpo mesmo, sabe? Horas extras assim que o dinheiro dessa hora extra assim eu nunca vi e era falha minha, né? Porque eu não colocava aquela hora extra, mas vou entrar em outro dia nesse tema. E eu lembro que no ano passado eu faço aula de canto faz uns 2 anos, né? E eu lembro que eu estava cancelando muitas aulas de canto
E a minha professora um dia falou um negócio que ficou muito na minha cabeça, sabe? E eu acho que a partir desse dia mexeu muito comigo aquilo, né? E ela falou a seguinte frase: e a gente já é amiga, né? Então ela tinha liberdade de falar isso, né? Ela falou assim: Paula, toda vez que você diz sim quando você na verdade queria dizer não, você tá dizendo não pra você mesma. E aquilo doeu. E talvez esteja doendo pra você. Todas as vezes que você disse sim quando você queria dizer não, o não é pra você. E, gente, a gente tem que saber a hora que a gente não quer dizer sim, sabe? A gente tem que aprender a se perceber e perceber que em certo ponto é demais, né? Então, eu sugiro que você comece a colocar os limites para você, sabe? Então, se para você tá tudo bem almoçar na frente do computador, que eu não sugiro, né? Sugiro que você não esteja trabalhando quando você está almoçando, sugiro que você comece a fazer essas separações. Mas se tá tudo bem pra você, ok. Só que isso afeta a sua qualidade de vida, sabe? Porque aquele momento que você tá almoçando, por exemplo, ou que você parou pra tomar um café, ou que você, sabe, parou pra, sei lá, se você trabalha em casa, parou pra pegar uma correspondência, aqueles 5, 10 minutos é pra você, sabe? Então, toda vez que você está trabalhando nesse tempo, você está dizendo não para você de novo, né? E, e eu acho que isso não é saudável pra gente, sabe? E foi uma coisa que eu fui aprendendo, aprendendo a dizer não. O primeiro não, ele é um pouco doído, assim, aquela imposição de limite, sabe? Quando você sempre estava agindo de um jeito e você diz a partir de hoje não, é meio doído, sabe? Você fica até meio assim. Eu sei que a gente às vezes tem medo, né, de ser meio ignorante, grosso, rude com as pessoas, de dizer não, né? Mas pensa que você tá colocando o seu limite, né? Você tem que dizer para a empresa qual é o seu limite, porque nenhuma empresa é assim, é dever dela adivinhar, né? Na verdade, vamos combinar aqui. Elas deveriam saber isso, tá? Concordo com você. Concordo com você, tamo junto. Eu sei que elas deveriam saber. Mas elas muitas vezes se fazem de desentendida e vão tentando, né? E aquilo que você permitir, ela vai tentar. E se você não tá colocando limite, pode doer o que eu vou falar. A culpa é sua. Não é da empresa. A culpa é sua. Você tem que começar a colocar o limite, né? E se você chegar a um ponto em que a empresa diga, ah, não, se você não puder fazer esse final de semana aquele ou aquele outro, vou te mandar embora. Eu sugiro para você refletir se esse é o tipo de empresa que você quer estar. Porque eu entendo que às vezes a gente acaba se sujeitando a trabalhos que, enfim, não são super gratificantes ou que a gente acaba deixando a empresa, né? A vida da empresa entrar na nossa vida pessoal, mas eu sugiro que você coloque isso como um trabalho temporário. Se você tem o objetivo de ter qualidade de vida como desenvolvedor, você pode chegar para mim e dizer: "Ah, não, Paula, eu quero ser assim mesmo, sabe? Eu quero plugar minha tomada no 220 e trabalhar como uma pessoa assim alucinada por trabalho, quero ser workaholic". OK.
né? Mas eu não acho isso saudável, né? E aqui a minha ideia é sugerir para vocês coisas que eu fui adotando e que foi me trazendo mais qualidade de vida. E eu não acho que você ser workaholic, né, ser fissurado em trabalho, vai te trazer qualidade de vida. Eu acho que é muito o contrário, né? No início de carreira, a gente sempre tá com mais gás, né? Então, você nem tá sentindo, né? E você tá com sede de aprender. Nossa, você tem sede de aprender, você quer aprender. E você nem liga que você tá trabalhando à noite para aprender, porque o aprendizado é o que conta. Só que, gente, com o passar dos anos, esse fogo, essa paixão pelo trabalho, ele vai diminuindo e você vai se vendo sem qualidade de vida nenhuma, sabe? Estressado, irritado, irritada, é, tipo, sem força, às vezes, sabe? Até pensando em trocar de carreira porque é tão desgastante. Então, eu sugiro que você aprenda a dizer não e que isso se torne, né, um hábito, você parar e pensar, né, que o hábito de parar e pensar se você realmente quer dar aquele tempo para o seu trabalho ou não, né? E eu acho que o poder do não, ele não serve só para nossa carreira, sabe? Eu acho que ele serve para nossa vida. Eu acho que ele faz bem pro nosso ser, sabe? Você saber dizer não vai fazer bem pra você, sabe? Vai fazer você saber os seus limites, saber quando que tá injusto, né, com você mesmo, ou saber quando você pode ceder, né? Como eu disse, eu não disse que você não possa nunca ceder e nunca fazer hora extra e nunca, sei lá, almoçar trabalhando. Tudo bem, se você achar que uma vez é ok, só que você tem que ter isso muito claro na sua cabeça, que na sua mente, enfim, que se você abre espaço para você fazer essa exceção, mas você não diz que isso é uma exceção, tem a chance, né, dependendo da empresa achar que aquilo ela pode contar com aquele horário, ela pode contar com aquele final de semana e ela vai colocar aquilo como prioridade, sabe? Não, a Paula, não imagina, quando a gente precisa da Paula, olha, ela fica, ela, sabe, cancela tudo que ela tem pra cumprir com a meta. Não, Paula, pode colocar até menos tempo aí, menos tempo que a gente entrega antes. Então, essa é a minha sugestão, sabe? Começa a sentir se você quer mesmo ceder ou não e comece a praticar o não quando você realmente quer dizer não, né? E não guarde isso pra você. Não guarde pra você, comunique quando é uma exceção. Se você achar que você vai fazer, mas você não quer que aquilo se repita, você chega para a empresa e diz assim: tudo bem, entendo a sua prioridade, entendo que foi um planejamento e tudo mais, mas é o seguinte, querido, querida, isso é uma exceção, tá bom? Tudo bem? Né? E isso mudou a minha vida quando eu comecei a fazer isso e enfim, eu hoje eu escolho os nãos que eu quero dizer e os sims que eu quero dizer. E tem dias que eu digo, hoje é não. E tem dias que eu pondero e penso, tudo bem, né? Posso abrir essa exceção, né? Isso quando a empresa não entende que aquilo é uma exceção, né? Quando a empresa coloca aquilo como uma regra, assim, né? Como contar com isso, né? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.
Se puderem deixar seu comentário aqui, né, na lista de comentários, se vocês estão gostando, se acharam enfim, esse superpoder vai mudar a sua vida, ou se não, se, sei lá, não vai ser útil. Me contem aqui e é isso. Fiquem bem. Tchau!